neste final de semana, na madrugada de sábado para o domingo. São pessoas que morreram pisoteadas, dadas as circunstâncias. Então, antes de tudo, como governador do Estado de São Paulo, quero transmitir aos familiares e amigos destas pessoas, assim como a comunidade de Paraisópolis, a minha irrestrita solidariedade. Nós temos aqui presentes à mesa o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, a presença do General Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Ramos, comandante de policiamento na capital, e o Sérgio Saletão, secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Os detalhes desta ocorrência serão expostos pelo Coronel Salles e pelo Coronel Ramos, que comandam a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na própria madrugada de sábado para domingo, determinei ao secretário de Segurança Pública uma apuração rigorosa dos fatos, das circunstâncias, sobretudo daquelas que nós entendemos que merecem ser investigadas com profundidade, com isenção, mas com profundidade, para apurar excessos circunstancialmente cometidos ali. Quero registrar, no entanto, que as ações na comunidade de Paraisópolis, como em outras comunidades do Estado de São Paulo, seja pela obediência à lei do silêncio, seja pela busca e apreensão de drogas, de fruto de roubo, de automóveis, de motocicletas ou de outros bens, vai continuar na capital, na região metropolitana e no Estado de São Paulo. A existência de um fato não estabelece, e circunstancialmente, com apurações que devem ser feitas, não inibirão as ações de segurança no Estado de São Paulo, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja das áreas metropolitanas, como a Guarda Metropolitana na capital de São Paulo, ou qualquer outra ação envolvendo segurança pública no Estado de São Paulo. Isso não inibe a ação, mas exige apuração e verificação para que fatos, circunstancialmente, volto a dizer, que possam ter havido erros e falhas, não mais se sucedam. Quero registrar que a Polícia Militar, através do Coronel Salles, faz agora uma breve exposição do que ocorreu e das circunstâncias e quais as medidas que também foram adotadas no âmbito da Polícia Militar. Na sequência, fala o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General João Campos. Coronel Salles. Boa tarde aos senhores e às senhoras. Primeiro, lamentar a morte desses 9 jovens. Não é o objetivo da instituição, quando está lá atuando nas quase 8.000 operações, perturbação do sossego que nós temos no Estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, do sábado para o domingo nós tínhamos 250 eventos simultâneos na capital mapeados. Na comunidade do Paraisópolis, naquele momento, tinham 8 eventos. Então, há de se contextualizar a situação lá dentro. É um quadro complexo, envolvendo 5.000 pessoas, onde a Polícia Militar não agiu para dispersar. Eu, durante todo o dia, acompanhei opinião de alguns especialistas que não tinham a melhor informação. Por isso que foi instaurado o inquérito policial militar no comando de área 5, determinado pelo comandante da capital, Coronel Ramos, que está aqui ao meu lado, antes mesmo de falar comigo. O próprio Coronel Ramos, de plano, por conta da gravidade, do número de feridos e depois até pelo número de mortos. Então, de plano, o comando da capital já instaurou esse procedimento. O que ocorreu? Estava tendo o baile lá dentro, nós iríamos ocupar, só que às 8 horas da noite foi feita uma análise de risco, não dava, já estava todo tomado aquele evento, aquela localização. Ingressar ali seria um erro, dispersar ali. Tanto é que esse evento ocorreu às 4 da manhã, o problema. Preservou-se no entorno da comunidade do Paraisópolis. Por quê? Porque se nós não fizermos o policiamento no entorno,
a experiência diz, e eu já fui o comandante da Zona Oeste, sei disso. Há crimes adjacentes. Carros são roubados, levados para dentro do pancadão. Pessoas que vêm por aplicativos de navegação, entram sem saber, são roubados. São chamados crimes adjacentes. E aí as patrulhas de moto ficaram nos grandes corredores. Giovanni Gronchi, Hebe Camargo, o Ladeirão do Morumbi, que os senhores da imprensa também conhecem. O que ocorreu? Uma motocicleta preta Yamaha 660R passou ao lado dessa patrulha de motos também da PM, três soldados, e atirou contra esses policiais. Num intervalo de 400 metros, houve um acompanhamento, e esses criminosos ingressaram no evento, na festa. Ingressaram atirando. As primeiras notícias que nos chegam, por isso que o inquérito foi instaurado. Nós vamos apurar. As primeiras notícias são nesse sentido. Quando a população, a comunidade, aqueles que estavam no baile, viram os infratores da lei atirando na polícia, e a polícia chegando, houve uma correria. O gatilho do problema foi aí. 3 soldados da ROCAM que foram hostilizados por aquela multidão. Eu tenho gravação no Copom, que vai fazer parte do inquérito. Inclusive, governador, eu já oficiei ao Ministério Público para que um promotor de justiça acompanhe esse inquérito. Nós somos os maiores interessados na busca da verdade real. Se houve algum problema, que seja apurado. Mas agora, tem que se observar o devido processo legal. Nós não podemos condenar 3 soldados por conta desse problema sem a devida apuração. Não podemos tirar conclusões assodadas, nem de um lado e nem de outro. Bom, feito isso, os policiais pediram apoio pelo rádio, veio mais uma patrulha de moto que chegou mais rápido e depois 2 viaturas de força tática. O soldado da ROCAM, das motos, não anda com granada, ele não tem calibre 12. E foram agredidos. As viaturas de força tática que chegaram ao local foram hostilizadas, as viaturas foram depredadas, estão as fotografias, foram disponibilizadas à imprensa. Ontem, lá no pátio do Comando Oeste, estão lá as viaturas depredadas. Então não houve uma ação da PM, houve uma reação daqueles soldados, sob pena de morrerem. A notícia que nós temos, que o Coronel Ramos me passou, que tinham 5.000 pessoas no evento. Agora, depois disso, as viaturas, houve o efeito manada, houve pisoteamento, não há ninguém ferido a bala. Os policiais da motocicleta que chegaram, não atiraram, mesmo sob fogo, não atiraram. Agora, a população viu a polícia chegando e eles atirando na polícia, de certo que saíram para se proteger, com medo até da polícia atirar. É lógico. Então os tiros foram que iniciaram esse problema. Bom, a polícia militar foi quem socorreu aqueles jovens. A polícia militar foi quem socorreu para o Hospital do Campo Limpo. E lamentavelmente, governador, eu pedindo para o Coronel Ramos a perícia, e o Coronel Ramos falou: Coronel, o senhor me perdoe, mas nós não vamos conseguir. O baile foi até as 10h30 da manhã. O baile funk seguiu até as 10h30, com 9 mortos. Então, às vezes, as pessoas precisam fazer uma análise, contextualizar as coisas. O ambiente, a gente sabe de problemas que nós temos lá de tráfico de entorpecentes. Só esse ano nós apreendemos 2,5 toneladas de cocaína e maconha na favela do Paraisópolis. E não é de hoje, não. Ouvi um periódico dizendo: foi por causa da morte do sargento. Não é. Nós estamos lá na Morumbi Mais Seguro desde o dia 18 de março. Não há represália. Onde já se viu o Estado com represália contra a comunidade? Agora, precisa se contextualizar. Nós temos uma comunidade com 100.000 habitantes.
A população do Paraisópolis é idêntica, é o mesmo número de habitantes da cidade de Itanhaém, gente. Não é simples, tinham 9 eventos concomitantes, 250 eventos na capital, mais de 8.000 ações, nenhuma deu errado. Agora, vamos, como bem disse o governador, reavaliar? Lógico que vamos. Há de ser profissional. Quando você há uma inconsistência, há um problema grave como esse, nós temos que rever algumas coisas. Mas não houve. O gatilho iniciador do problema foi a entrada dos criminosos atirando na polícia. Estamos com os inquéritos, a Polícia Civil também está fazendo uma análise muito detida e pedimos o acompanhamento do Ministério